Olá pessoal, vamos então para a nossa última aula aqui sobre a Lei de Acesso à Informação. Nessa nossa terceira aula veremos o que é informação pessoal para fins da Lei de Acesso à Informação, como que podem ser classificadas as informações sigilosas, nos graus de reservada, secreta e ultra secreta, e as outras hipóteses de sigilos legais que, portanto, protegem também a informação do acesso pelo público. As informações pessoais, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, são aquelas relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável, portanto, pessoas físicas apenas. E aí, no caso de informações pessoais, o tratamento dessa informação deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Essas informações não são informações públicas. Logo, o sigilo que incide sobre informação pessoal independe de qualquer tipo de procedimento de classificação de sigilo e vão ser protegidas por até 100 anos. Mas prestem atenção aqui, não é toda e qualquer informação relativa à pessoa física que é considerada informação pessoal para fins de proteção por esse prazo de sigilo de 100 anos. São aquelas relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Portanto, deve ser prestigiado aqui a proteção aos direitos da personalidade, previsto lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Informação relativa a controle de ponto de funcionário pode sim ser acessada por particular que tem total interesse em ter acesso a essa informação. Contra-cheque dos servidores públicos, hoje nós já sabemos que também podem ser acessados e estão disponibilizados nos sítios eletrônicos dos órgãos e entidades de administração pública. Enfim, qualquer outra informação que não diga respeito à vida, intimidade, honra e imagem das pessoas pode sim ser acessada por particulares mediante pedido de acesso à informação. A regra é que, em relação às informações pessoais, é que apenas os próprios indivíduos que são detentores dessas informações e os agentes públicos legalmente autorizados podem ter acesso a tais informações, mas temos algumas exceções previstas em lei ou, ainda que não haja previsão em lei, se houver consentimento expresso da pessoa a que se refira. E nesse caso aqui do consentimento expresso da pessoa que se refira, há necessidade de o SIC prestar muita atenção ao termo, ao pedido que está sendo formulado. Às vezes um terceiro faz o pedido de acesso a uma informação pessoal e apresenta ali um termo de consentimento dessa pessoa. É preciso tomar muito cuidado na análise desse termo de consentimento para saber se realmente foi firmado pela pessoa em questão ou não. Então, é razoável que se exija, nesse caso aqui, um detalhamento maior do pedido, a apresentação, eventualmente, de um termo de consentimento com firma reconhecida e cartório para conceder o acesso a uma informação pessoal. E, além disso, se o próprio interessado estiver pedindo o acesso à informação que lhe diga respeito por meio do SIC, é preciso também se valer dos meios possíveis para conferir que realmente é aquele interessado que está fazendo a solicitação. E no caso de pessoa morta, a quem cabe o acesso dessa informação pessoal? Atualmente, a Controladoria Geral da União e no âmbito do Poder Executivo, que recebe mais pedidos de acesso à informação e, portanto, está mais adiantado do que os demais poderes acerca da análise desses pedidos, tem adotado, por analogia, o artigo 20 do Código Civil. Então, vai ter acesso o cônjuge, os ascendentes e os descendentes, porque são esses os legitimados para proteger a imagem e a honra do falecido, de acordo com o artigo 20, parágrafo único do Código Civil. Exemplos de exceções previstas na própria Lei de Acesso à Informação, ou seja, informações pessoais que podem sim ser acessadas. As informações necessárias à prevenção e a diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa que as informações se referirem. Necessárias ao cumprimento
cumprimento de uma ordem judicial ou a defesa dos direitos humanos ou a proteção do interesse público em geral preponderante. Prestem muita atenção a esse parágrafo 4º, que vai assegurar o acesso a informações relativas à vida privada, à honra e imagem da pessoa, diante dessa situação de apuração de irregularidade. Prevê lá o parágrafo 4º seguinte: a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, à honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Então vejam que nessa hipótese aqui haverá sim a possibilidade de se exigir a identificação de um motivo pelo interessado no acesso. Quando um pesquisador, por exemplo, pedir acesso à informação pessoal para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Então, a administração pública deverá, sim, exigir a especificação desse motivo e é isso que está previsto no regulamento do Poder Executivo, a Lei de Acesso à Informação. O artigo 5º, inciso 33, que já havíamos mencionado aqui, diz que será a todos assegurado o acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo ou geral, exceto aqueles casos de sigilo imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. E aí, lá no artigo 23, vem especificar o que são essas hipóteses de segurança da sociedade e do Estado que autorizam a imposição de algum sigilo, ou seja, que autorizam a classificação da informação nos graus previstos na Lei de Acesso à Informação, como informação reservada, informação secreta e ultrasecreta. São elas aquelas informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais, aquelas que possam pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, ou oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, bem como prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. Ainda temos também aquelas informações capazes de prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, ou comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionadas à prevenção ou repressão de infrações. Agora, pessoal, diante disso nós temos aqui os graus de classificação previstos na Lei de Acesso à Informação. Podem ser classificadas no grau de ultrasecreta e aí o prazo de proteção dessa informação vai ser de 25 anos e aqui é o único caso em que se admite a possibilidade de prorrogação do prazo de proteção legal por mais 25 anos. Então veja que o prazo máximo que uma informação pode ser mantida sob sigilo é de 50 anos no caso de classificação em ultrasecreta e se houver a prorrogação de tal prazo por igual período. A outra classificação possível é o grau de secreta, pelo prazo de 15 anos de proteção. E, por fim, tem a classificação em grau reservado, que concede uma proteção pelo prazo de 5 anos. Pessoal, nem a secreta nem a reservada podem ser prorrogadas, tá? E qual que é o termo inicial de proteção da informação? A data do documento. Isso é importante porque, digamos que uma informação tenha sido produzida, um documento tenha sido elaborado há 10 anos atrás. E aí, na data de hoje, alguém pede acesso a esse documento e a administração pública percebe que esse documento é um documento que precisa ser classificado como ultrasecreto. A proteção desse documento, produzido há 10 anos atrás, não vai ser de 25 anos daqui para frente. Vai ser de 25 anos contados retroativamente da data da elaboração do documento, ou seja, só teremos aí proteção por mais 15 anos, possível no caso do ultrasecreto, de prorrogação por 25 anos, ok? As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Então nós temos uma exceção aqui ao prazo de 5 anos para proteção de informações reservadas. Nesse caso específico de informações que possam colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente
respectivos cônjuges e filhos, que pode inclusive durar todo o mandato e eventual reeleição também. Isso já foi levado ao STJ, uma demanda relativa ao fornecimento de acesso de dados do cartão corporativo da Presidência da República, ou seja, os gastos que foram realizados por meio daquele cartão corporativo. E o acesso a esses dados foi negado sob o fundamento de que seriam informações imprescindíveis ao presidente e à vice-presidência da República, mas o STJ entendeu que essas informações são de interesse público e devem sim ser fornecidas e com isso autorizou o acesso à informação desses dados pelo jornal que havia feito a solicitação. Tá? Uma outra observação importante, esses prazos aqui de 25, de 15 ou de 5 anos pode também ser modificado para ser estabelecido como limite temporal de proteção determinado evento que venha a ocorrer antes do prazo legal. Então pode ser previsto que a informação vai ser classificada como reservada e ao invés de 5 anos estabelecer um evento anterior ao prazo máximo de 5 anos. Então vai ser reservada até a realização, sei lá, da Copa do Mundo de 2014, né? No caso, se fôssemos voltar no tempo. Então, nesses casos aqui, pode ser estabelecido um outro evento, um outro termo final para o prazo de proteção. Posso estabelecer como evento algo que vai acontecer depois do prazo legal previsto? Não, pessoal. Só pode haver uma restrição do prazo de proteção, jamais uma ampliação fora das hipóteses legais aqui previstas, ok? Quais são os parâmetros utilizados para a classificação de informação? Não há uma regra clara, não há algo que diga tal documento será ultra secreto, proteção de 25 anos podendo ser prorrogado por mais 25. O documento Y vai ser classificado necessariamente no grau de secreto, prazo de proteção de 15 anos, enfim. Os parâmetros que são fornecidos pela Lei de Acesso à Informação para a realização dessa classificação são mais genéricos, mas ainda assim a lei estabelece que, para se estabelecer se a informação vai ser reservada, secreta ou ultra-secreta, precisa ser ponderado o interesse público naquela informação, bem como adotar-se o critério menos restritivo possível, à luz da gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado e o prazo máximo de restrição de acesso ao evento que define o seu termo final. Esses são os parâmetros previstos na lei. A administração vai trabalhar com esses parâmetros aqui para estabelecer a classificação devida àquele documento. E quem é que é o competente para a classificação? A lei estabelece a competência no âmbito do Poder Executivo. E no Poder Executivo, para se classificar algo como ultra-secreto, apenas o presidente, o vice-presidente, os ministros e comandantes das Forças Armadas com ratificação do ministro da Defesa, os chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes com ratificação do ministro das Relações Exteriores é que podem classificar a informação no grau ultra-secreto. No grau de secreto, podem as mesmas acima e também os titulares de autarquias, fundações e empresas estatais. E no grau de reservada, todas as acima e também os ocupantes de DS 101.5 ou superior ou equivalente. Na administração pública federal, esse DAS 101.5 equivale ao cargo de diretor de departamento. Então, no Ministério, nós temos o ministro, nós temos os secretários dentro de cada área do Ministério e abaixo do secretário nós temos os diretores de departamento. No Ministério Público, a resolução CNMP 89 de 2012 estabeleceu que o presidente do CNMP e o procurador-geral de cada Ministério Público regulamentarão o procedimento de classificação de informações. Então, isso vai ficar a cargo do Procurador-Geral de Justiça regulamentar o tema. E no âmbito interno do CNMP, vejam que essa resolução do CNMP 89 se aplica a cada Ministério Público Estadual e a cada ramo do Ministério Público, mas também ao próprio CNMP. Então, a Resolução 89 também rege o acesso à informação no âmbito do próprio CNMP. E no âmbito do CNMP, é o presidente do CNMP que compete a regulamentação do procedimento de classificação e a definição das autoridades classificadoras. Uma observação importantíssima aqui também, pessoal. O artigo 21 estabelece que não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Isso nós já vimos na nossa aula passada.
E essa informação aqui é relevante e se aplica a qualquer tipo de informação classificada. Então, ainda que seja uma classificação classificada como ultra secreta, se estivermos diante de algo necessário à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, esse acesso à informação deve sim ser concedido com base no artigo 21 da Lei de Acesso à Informação. E aqui, ressalto, nessa hipótese, a motivação do pedido é sim importante e passível de análise e valoração pela administração que recebe o pedido de acesso à informação. E o parágrafo único estabelece que as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso, pessoal. Então, sempre que estivermos diante, por exemplo, de uma pesquisa histórica sobre ou mesmo pesquisa histórica não, diante de qualquer tipo de situação que demande uma pesquisa acerca de conduta praticada por um agente público, no caso de tortura, por exemplo, não pode ser apontado nenhum tipo de restrição de acesso, nem como grau ultrasecreto, nem como grau secreto, muito menos reservado. Tem sim que ser facultado o acesso a essas informações. Quais são os outros sigilos legais, pessoal? A Lei de Acesso à Informação diz simplesmente que o disposto nesta lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Vamos ver quais são os casos e algumas exceções já definidas pela jurisprudência também. A Resolução 89 de 2012 diz lá a mesma coisa, que o disposto nesta resolução não exclui as hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça. E o seu parágrafo único ainda garante o acesso também às informações contidas em procedimentos investigatórios cíveis ou criminais, assim como aos inquéritos policiais e procedimentos e processos judiciais em poder do Ministério Público, observadas as normas legais específicas aplicáveis aos casos e a súmula vinculante número 14 do STF, que é aquela súmula que assegura o acesso ao representante do investigado às informações já documentadas no procedimento de investigação criminal. O sigilo bancário é uma das hipóteses em que não se aplica o acesso à informação. Então, se a informação estiver coberta pelo sigilo bancário, essa informação não deverá ser prestada a particulares. E o sigilo bancário abrange as operações realizadas por bancos, distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de câmbio, corretoras de valores imobiliários, sociedades de crédito, de financiamento, investimento e demais instituições financeiras mencionadas lá no artigo 1º da Lei Complementar 105 de 2001. Temos algumas exceções, mediante consentimento expresso, mediante decisão judicial, uma determinação de comissão parlamentar de inquérito ou acesso pelo próprio fisco. E aí eu cito aqui as ADIs 2859, 2390, 2386 e 2397. Então, nesses casos aqui de sigilo bancário, se a informação que estiver sendo solicitada disser respeito a sigilo bancário, ela pode sim ser negada e não vai ser nem com base nas classificações da lei, vai ser com base na previsão do sigilo bancário, que é uma previsão, inclusive, que decorre da própria Constituição. O sigilo fiscal diz respeito àquelas informações relativas a rendas, rendimentos, patrimônio, débitos, créditos, dívidas e movimentação financeira ou patrimonial, as que revelem negócios, contratos, relacionamentos comerciais, fornecedores, clientes e volumes ou valores de compra e venda, as relativas a projetos, processos industriais, fórmulas, composição e fatores de produção. Ou seja, esses elementos aqui, via de regra, possibilitam, inclusive, o acesso a informações sensíveis de uma determinada empresa para uma empresa concorrente. Então, essas informações também são cobertas pelo sigilo. Por que é importante ressaltar esse tipo de informação? Porque algumas entidades públicas, como por exemplo o Banco Central, têm acesso a informações de sigilo bancário, de sigilo fiscal. E se um particular pedir o acesso à informação que está custodiada, lembra que eu falei que a custódia de documento público, de documentos, inclusive particulares, também podem ser objeto de acesso à informação? Portanto, se um particular pedir ao Banco Central uma informação custodiada, o Banco Central, em tese, tem o dever de prestar, mas se tiver abrangido por algum tipo de sigilo,
não poderá ser prestada essa informação. Então, não pode um particular, um concorrente de uma determinada empresa solicitar informações relativas a extrato bancário ou informações de natureza fiscal, de natureza comercial do seu concorrente ao Banco Central, sabendo que o Banco Central tem essas informações ou sabendo que, eventualmente, um CAD tem essas informações disponíveis em algum procedimento interno lá deles. Então, esse é o objetivo de proteção do artigo 22 da Lei de Acesso à Informação. Segredo de justiça pode ter por finalidade a preservação da intimidade dos indivíduos ou resguardar interesse social, conforme expressa a previsão do artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. E nós temos as hipóteses em que haverá a incidência desse segredo de justiça especificadas na nossa legislação. Lá no artigo 189 do Código de Processo Civil, temos lá que deverão tramitar em segredo de justiça os processos em que assim exigir o interesse público ou social, os processos que versarem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, os que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade e os que versarem também sobre arbitragem, inclusive cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Na seara criminal nós temos lá o artigo 20, que diz que a autoridade assegurará no inquérito, autoridade policial, portanto, assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, o próprio delegado pode estabelecer o sigilo também sobre o inquérito. O 201, parágrafo 6º do CPP, vai proteger a vida privada, a honra e intimidade do ofendido. O juiz pode decretar o sigilo também na ação penal em prol da proteção do sigilo, da honra, da imagem, da vida privada do próprio ofendido. O 234b do Código Penal estabelece que vão correr em segredo de justiça as ações que digam respeito a crimes contra a dignidade sexual, né? E temos outras hipóteses também de sigilo expressamente previsto na lei. E o STJ, em relação a esse sigilo, especialmente na seara criminal, já decidiu que, no caso de pessoas públicas, o âmbito de proteção dos direitos da personalidade se vê diminuído, sendo admitidas, em tese, a divulgação de informações aptas a formar o juízo crítico dos eleitores sobre o caráter do candidato. Então, por exemplo, um parlamentar que está sendo acusado de um estupro, de um assédio sexual, embora essa demanda corra em segredo de justiça, essa é uma informação que deve ser pública. O parlamentar está sendo processado por esse delito. É claro que a informação quanto à vítima não será noticiada, tá bom? Mas nesse caso o STJ autoriza a divulgação por se tratar de uma informação relevante à formação do juízo crítico dos eleitores. O sigilo empresarial. Aqui nós temos a grande discussão que se dá em relação à Lei de Acesso à Informação. A primeira discussão diz respeito à aplicabilidade ou não da Lei de Acesso à Informação às empresas estatais. E a segunda discussão diz respeito ao fornecimento de informações que constam do BNDES sobre empresas que pegam financiamento. Isso já foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver isso daqui a pouco. Em relação às empresas estatais, a gente precisa primeiramente traçar uma distinção entre as empresas estatais que prestam serviços públicos e as empresas estatais que prestam atividade econômica em sentido estrito em regime concorrencial. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as empresas estatais, sejam elas empresas públicas ou sociedade de economia mista, que prestarem serviços públicos são regidas por normas de direito público. Então, por via de consequência, haverão também de ser regidas integralmente pela Lei de Acesso à Informação. As informações, portanto, que digam respeito a empresas estatais prestadoras de serviço público devem seguir estritamente o disposto na Lei de Acesso à Informação. Agora, em relação às empresas estatais que atuarem em regime de concorrência, aqui nós vamos ter que tomar um cuidado maior, em prol, inclusive, do que preceitua o artigo 173 da Constituição, que estabelece que as empresas estatais serão regidas, que atuem em regime de concorrência, que atuem em prestação de atividade econômica, serão regidas pelas mesmas normas de direitos e obrigações aplicáveis às demais sociedades empresárias. Em relação a essas de regime de concorrência, deve ser garantido o direito de acesso do cidadão às informações descritas no inciso 33, informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, mas pode ser negado o acesso caso haja risco à competitividade ou estratégia comercial ou em caso de demais sigilos legais. E essa é uma previsão que consta do decreto que regulamenta a aplicação da Lei de Acesso à Informação no âmbito do Poder Executivo.
Executivo, há uma disciplina específica em relação à solicitação de informações referentes a empresas estatais, justamente para não colocar em jogo a competitividade ou mesmo a estratégia comercial das empresas estatais e, obviamente, nos demais casos, sigilos legais. Em se tratando de sociedade anônima, nós temos ainda o previsto no artigo 155 da Lei 6404. Então, as empresas estatais que forem regidas pela Lei das SAs ainda tem esse outro óbice legal aí, que diz que não deverão ser fornecidas, não deverão ser divulgadas as informações que possam que possam influir na definição dos valores mobiliários daquela sociedade anônima. Diz aqui o parágrafo 1º do artigo 155, cumpre ao administrador da companhia aberta guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários. E o parágrafo 2º vai dizer que o administrador deve zelar também para que nenhum subordinado divulgue tais informações. Então, não pode um particular direcionar um pedido a uma sociedade de economia mista que é regida pela Lei das SAs, que diga a respeito de uma informação sensível para o mercado e que ainda não tenha sido formalmente publicizada. E aí nós vemos a segunda parte da discussão. Sigilo empresarial de quem recebe incentivos fiscais. Pessoal, aqui há necessidade de análise se a disponibilização das informações solicitadas acarretará ou não prejuízo à atividade econômica da empresa, de acordo com o decreto que veicula a regulamentação da lei no âmbito do Poder Executivo. E aí, vamos lá. E os dados referentes a financiamentos pelo BNDES? Por exemplo, no caso da JBS, que ganhou grande proporção, que está sendo investigada aí no âmbito da Lava Jato e tem diversos financiamentos junto ao BNDES, mesmo caso aplicava ao Odebrecht. O BNDES deve fornecer acesso a essas informações ou são informações cobertas pelo sigilo empresarial? O TRF da 2ª Região já concedeu o acesso a essas informações a um jornal. E no âmbito do STF também foi concedido acesso ao TCU. O BNDES estava negando o acesso ao próprio TCU dessas informações. E o ministro Fux, no seu voto, estendeu um pouco, embora tratasse do caso do TCU, deu uma interpretação aqui ampliativa do tema. Olha lá o que disse. Aquele que contrata com o BNDES deve aceitar que a exigência de transparência tão estimada em nossa República contemporânea para o controle da legitimidade dos que exercem o poder justifica o conhecimento por toda a sociedade de informações que possam influenciar seu desempenho empresarial. Então vejam, a ação dizia respeito ao acesso ao TCU, mas o ministro Fux deixou claro que esse acesso deve ser para toda a sociedade. Então, se o ministro Fux fosse analisar esse caso aqui de pedido de acesso por um jornal, o ministro Fux também o concederia. Isso aqui não tem dúvidas, ok? E com isso, nós terminamos a nossa terceira aula da Lei de Acesso à Informação, desse nosso curso de Acesso à Informação. Haverá também a disponibilização de um material complementar para vocês acompanharem, se aprofundarem em cada tema das aulas. Haverá também a disponibilização de exercícios com comentários acerca do tema. E em caso de qualquer dúvida, sintam-se à vontade de me encaminhar por e-mail, daniel.carvalho@mpdft.mp.br. Um grande abraço a todos e ótimos estudos!